Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Lorenzo, um trabalhador desta casa, Bezerra de Menezes, e também trabalhador do movimento espírita. Hoje nos coube conversar com vocês sobre mudanças e como elas são longas em nossos períodos de vivência. Mas antes de começarmos, vamos fazendo uma prece, orando para a espiritualidade e pedindo licença ao plano espiritual, aos dirigentes espirituais dessa casa e desse trabalho, para que comecemos mais uma palestra que visa nos ferramentar para as nossas existências, como roteiros de sucesso, para que aproveitemos todas as oportunidades que Deus nos dá de refazimento espiritual rumo aos seus objetivos para cada uma de nossas encarnações. Que os nossos trabalhos transcorram dentro de um clima de paz, de amor, de muita união e muita compreensão pelos nossos defeitos e as nossas falhas, pois somos todos humanos, suscetíveis aos nossos erros. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, a questão das mudanças, né? Mas para que a gente entenda efetivamente a necessidade das mudanças e quanto o processo da mudança é trabalhoso, a gente primeiro tem que retornar um pouquinho, e bem pouquinho, porque a gente vai retornar à criação, né? Quando Deus nos cria, por que Ele nos cria, para qual objetivo e quais as ferramentas que Deus nos dá para cumprir os seus objetivos. Quando a espiritualidade fala que nós fomos criados como espíritos, como princípio de inteligência, e quando eles nos falam que o objetivo reencarnatório é do átomo ao arcanjo, a gente depreende, né? A gente entende que a nossa existência começou num átomo e vai acabar numa angelitude, ou seja, a gente vai chegar a essa angelitude e esse caminho do átomo ao arcanjo é a nossa jornada, é a jornada da nossa existência. Se Deus nos criasse perfeitos e sabedores de tudo, o processo não teria valor. Mas Deus imaginou que para cada espírito que Ele criasse, teremos uma caminhada individual e progressiva, cumprindo todos os desígnios que Ele achava que era legal para a nossa existência até chegar à angelitude. Então, nessa ideia de evolução, Deus nos deu também ferramentas, tá? E essas ferramentas são instrumentos valiosíssimos para que a gente possa entender o processo e atingir os nossos objetivos. Dentre outras ferramentas, a mais importante que ele nos alcançou é a reencarnação, né? Como entender a reencarnação como um instrumento de evolução? Bom, a cada oportunidade que temos na carne, passamos por dificuldades, passamos por resgates, passamos por provas e passamos por expiações também. Isso tudo, esse conjunto todo de situações que temos nas nossas vidas encarnadas, eles vão nos transformando em seres espirituais melhores. Então, cada oportunidade que nós temos, e a encarnação só se justifica pela oportunidade que nós temos de olharmos para dentro de nós, identificarmos aquilo que a gente faliu ou deixou para trás nas outras encarnações e tratar de reformar nessa oportunidade que nós temos. Então, isso justifica, né, esse processo reencarnatório. Mas Deus nos criou simples e ignorantes.
E aí a gente fica pensando assim, simples porque éramos seres muito simples, né? E ignorantes, porque a gente não tinha o conhecimento. Qual é o conhecimento que Deus quer que a gente, ao longo da nossa existência, a gente vá adquirindo aos poucos? É o conhecimento de automelhoramento. É o conhecimento de burilamento do nosso espírito, até que nós tenhamos a ascendência moral e ética para atingirmos a angelitude. Cumprimos o nosso caminho. E uma vez quando cumprimos o nosso caminho, bom, aí as nossas tarefas são outras. É de ajudar o aperfeiçoamento dos mundos, dos seres, enfim, tudo aquilo que a gente já alcançou como espíritos angélicos ou de luz, né? Isso é uma questão de semântica. Bom, quando Deus nos cria simples e ignorantes, Ele também coloca no nosso espírito as leis morais. As leis morais são o guia, né? O guia seguro e os objetivos aos quais a gente tem que atingir seguindo aquelas leis morais. Então, uma delas é a lei do progresso, né? Essa lei do progresso diz que todo ser humano tem que progredir, obrigatoriamente, e os orbes também, né? Os planetas, tudo que for criação está sob a égide da lei do progresso e de outras leis também, né? Bom, essa lei do progresso nos impele, então, de entender que a cada oportunidade que nós temos de elevação espiritual, essa oportunidade é individual, é uma conquista individual de cada um de nós. Esse caminho de evolução que cada espírito que foi criado por Deus segue é um caminho muito pessoal, né? Uma vez tendo o conhecimento daquilo que Deus quer para a gente no futuro, e no futuro próximo, no futuro médio e no futuro distante, bom, tendo todas as ferramentas que nós temos para fazer isso, inclusive as instruções que Jesus nos deixou, também como guia seguro de evolução nas nossas encarnações, o processo vai ser individual. O tempo que eu vou levar nesse processo, do átomo ao arcanjo, vai ser individual, vai ser de acordo com o esforço ou esforços que eu empregar para poder atingir esse objetivo. A gente não pode, depois de atingir um patamar evolutivo interessante, querer forçar com que as pessoas do nosso lado, na nossa volta, no nosso entorno, na nossa família espiritual, obrigatoriamente tenham que evoluir. Isso tem que ser uma conquista individual para ter valor. Eu jamais posso acreditar na minha existência em alguma coisa que foi me empurrado goela abaixo. Eu só vou acreditar naquilo que eu compreender, e aquilo que eu compreender eu vou amar. Bom, então se eu entender o processo e entender que é necessário, e muito necessário, e, digo, fundamentalmente necessário para a minha evolução como espírito, é esse processo de autoconhecimento, bom, então eu vou entender que quanto antes eu entender esse processo, quanto antes eu entender, quanto antes eu começo a fazer. Ou seja, vou encurtando esse espaço do átomo ao arcanjo. A gente está na metade do caminho, a gente já chegou no reino hominial. Mas a espiritualidade também nos diz que do hominial ao angélico é a mesma distância do átomo ao hominial. Mas também eles nos deixaram essa instrução dizendo que a velocidade pela qual nós vamos atingir isso vai ser por conta e risco nossa. Vai ser aquilo que eu empregar de esforço, e é aí que se reconhece o bom espírita, enfim, o bom homem, é o esforço que ele emprega na realização dos bem-feitos. E na neutralização dos maus-feitos. Porque a gente sabe
que todo o nosso bem feito vai falar por nós na espiritualidade, e o mal feito também. Eles dizem que todo o mal feito que a gente praticar vai ter uma reação. Então, mais cedo ou mais tarde, do menor mal feito ao maior mal feito, eu vou ter que resgatar, ou seja, na minha presente encarnação ou nas encarnações futuras. Então, se eu sei de todo esse processo, o mais difícil que eu tenho para fazer é pegar esse conhecimento e aplicar. Porque o nosso grande problema hoje não é obter conhecimento. Conhecimento a gente tem na palma da mão, através dos nossos smartphones, que também é uma facilitação que Deus nos deu, mas para que a gente aproveite esse instrumento como um instrumento de facilitação. Ou seja, hoje a gente tem informações na mesma hora do mundo inteiro. E também nós temos as informações necessárias para as nossas encarnações à palma da nossa mão. Difícil era antigamente que a gente dependia de livros, dependia de ir a lugares para obter essas informações. Hoje não. Hoje a gente pode ficar no cantinho da nossa casa lá, evoluindo. Só que, também, por outra lei, a lei da sociedade, nos impele a sair à rua para poder progredir. Conviver com a sociedade. O cuidado que eu vou ter com essa sociedade. O cuidado que eu vou ter de me inserir nessa sociedade sem prejudicá-la. E nessa época de pandemia, é simples de saber isso. Basta olhar quem está andando com máscara, quem cumpre o distanciamento, quem usa o álcool gel para higienização. Essas pessoas se inseriram na sociedade e cuidam da sociedade. Elas estão evoluindo. Aquelas que negam, elas não estão evoluindo, elas estão ficando paradas no lugar e vão ter que resgatar o exemplo que estão dando. E quantas pessoas morreram já nessa pandemia pelo mau exemplo que foram dadas, quando negaram a ciência? São coisas que a gente tem que parar e pensar. Mas, nesse processo, nesse processo de evolução, a gente tem que entender o lugar onde a gente está, entender os recursos que a gente tem para mudança e traçar os objetivos de mudança. Ok, nós vamos identificar, então, traçar um objetivo e nós temos os recursos. Mas nesses recursos também cabe uma análise bem tranquila sobre aquilo que estamos tentando fazer, na questão da mudança. Então, essa palestra hoje é baseada no livro do Alírio Cerqueira Filho, Saúde das Emoções, no capítulo 10, que nos fala da questão da dificuldade de mudarmos. Essas dificuldades de mudança são reais. E muitas vezes, se a gente para enxergar, a gente vai ver que, na realidade, envolve o querer, envolve o acreditar, envolve o esforço, e envolve a honestidade. Por partes. Não querer, eu quero mudar, mas lá no fundo da gente, a gente sabe que não quer mudar, a gente quer manter o status quo daquilo que a gente está fazendo, porque as mudanças, elas nos tiram das zonas de conforto, elas nos causam incômodo, nos fazem ir contra a boiada, aquele movimento de boiada, de manada, que todo mundo faz a mesma coisa, nem pensando naquilo que está fazendo, mas faz porque o outro está fazendo. Quando a gente pensa na mudança, e a gente quer realmente a mudança, a gente pensa e faz aquilo que for necessário, sem pensar se está fazendo igual aos outros ou não. Concomitantemente a isso, existe o acreditar. Quando eu não acredito que eu posso fazer mudanças, eu não vou fazer essas mudanças, porque a mudança começa na nossa cabeça. Quando eu acredito que eu posso mudar, quando eu acredito que eu posso, que a minha fé move montanhas. Isso não é novo, gente. Isso está nas obras básicas, isso está no Evangelho, isso está no Livro dos Espíritos. E eles são de 1857. A partir daí nós temos as obras básicas. Então,
Quando eu acredito, a minha fé move montanhas. Quando eu acredito, eu consigo me modificar como ser humano para melhor. Mas eu tenho que acreditar. E tenho que entender que essas mudanças vão demandar de mim muito esforço. Porque se eu acreditar que eu vou mudar sem fazer esforço nenhum, eu vou cair no início achando que vou mudar e não vou mudar coisa nenhuma. Aí nós caímos para o auto-engano, que é efetivamente mentir para si mesmo a respeito de querer mudanças. Se lá no fundinho eu não quiser essa mudança, eu vou estar me enganando. Isso não é tão simples assim a gente identificar essas coisas. Mas se depois de algum tempo a gente empreende esforços para as mudanças e essas mudanças não acontecem, a gente tem que parar, pensar e analisar naquilo que está acontecendo. E quem sabe, às vezes as coisas são subliminares, são lá do nosso subconsciente. Esses entraves, esses atavismos que a gente traz das outras encarnações, estão lá no subconsciente nosso. E às vezes a gente sozinho não tem condições de atingir esses problemas, tratá-los e seguir em frente. Então, nesse ponto, eu preciso também procurar auxílio dos médicos da Terra, os psicólogos e os psiquiatras, para entender esse processo que acontece dentro de nós mesmos, tentar confrontá-los e tentar resolvê-los para que a gente fique livre para seguir em frente. E também o tratamento espiritual, que facilita que a gente consiga enxergar isso também. Os dois tratamentos juntos, eles conseguem fazer com que a gente mude interiormente, consegue fazer com que a gente efetivamente acredite na mudança do nosso status quo e comece a fazer as mudanças tão necessárias. Bom, retornando à questão espiritual, Deus nos deu a encarnação como um principal instrumento para a evolução. Ok, a gente precisa da carne, a gente ainda precisa do peso da carne, das dificuldades que a carne nos traz, da atmosfera terrestre, enfim, de todas as leis que regem a matéria. Tá, mas a gente também precisa entender que esse processo passa também por utilizar os recursos que a nossa doutrina nos deu. E ela é pródiga em recursos, ela é pródiga em caminhos que nos possibilitam a evolução. Bom, o principal deles é a reforma íntima. Todo espírita já ouviu falar, espero que já tenham começado, né, a fazer a reforma íntima, porque é um instrumento valiosíssimo de evolução como ser humano. Quando eu consigo confrontar a mim mesmo, numa frente de espelho, e dizer para mim mesmo que eu me conheço, sei das minhas dificuldades e dos meus malpendores, e sei também das coisas que eu faço com tranquilidade, como melhoramento, eu começo a identificar duas listas aí. As listas do que eu tenho que reformar e as listas do que eu tenho que manter e melhorar, né? Então, quando eu pego a lista dos nossos malfeitos, eu começo a identificar aquelas coisas negativas a meu respeito e que estão me mais obstaculizando a minha evolução. Bom, eu pego umas 2, 3, 4 e vou começando a trabalhar essas coisas negativas. Tirando de dentro de mim o orgulho, tirando de dentro de mim as paixões, tirando de dentro de mim, enfim, o acreditar que eu sou perfeito, tá? E começo a trabalhar item por item e tentando modificar isso dia a dia. Essa lista tem que ser feita dia a dia. E mais, eu tenho que pegar os meus atos e os meus pensamentos, analisar e, se for o caso, refazer os atos ou trocar de pensamento. Se eu comecei a pensar, é simples
e correto que eu possa parar de pensar naquilo e trocar esse pensamento por outro pensamento positivo. É assim que a gente faz na questão da mudança de pensamento. A gente não vai parar de pensar porque isso é impossível. Agora, a gente vai trocar um pensamento negativo por um positivo. E cada vez que aquele negativo tenta voltar para nós, a gente para, faz a oração e começa a pensar em coisas positivas, começa a repetir para si mesmo coisas positivas, até que aquele pensamento negativo seja uma vaga lembrança e saia do nosso cotidiano. Bom, aí eu consegui mudar meus pensamentos, aí eu consegui mudar meu padrão vibratório. Porque lembrem-se que o padrão vibratório, a nossa carteira de identidade espiritual, é o somatório dos nossos pensamentos e das nossas ações. Bom, se eu conseguir trocar os pensamentos, já estou melhorando até a ecologia do meu orbe, né? Que a gente sabe que modifica a psicosfera, e a psicosfera de cada um de nós, ela polui de dentro para fora. Se a gente conseguir melhorar isso, a gente já está fazendo um favor até para a Terra, né? Na questão de melhorar o nosso orbe, melhorar a nossa poluição. Bom, aí eu passo para as minhas ações. As minhas ações são mais fáceis do que os meus pensamentos. Porque as minhas ações, eu passo no final do dia e digo, pô, mas o que eu fiz hoje? O que eu fiz de errado? O que eu fiz que, de repente, mesmo eu não querendo, eu prejudiquei alguém? Bom, aí eu deixo o meu orgulho de lado, vou para aquela pessoa que eu prejudiquei, peço perdão. E tento resgatar aquele mal que eu pratiquei. É simples, pessoal. Só demanda esforço. E sem esforço, a gente não chega a lugar nenhum. E essa questão importantíssima da reforma íntima, ela é importante por quê? Porque a gente tem que trespassar também essa sociedade material que nós criamos e que o resultado dela é o nosso maior óbice na nossa evolução. Porque essa sociedade que nós criamos, ela privilegia o ser, o ter, e não o ser. Quando nós vivemos numa sociedade equilibrada, a gente entende que a matéria é alguma coisa que foi nos dado pela espiritualidade para manter a matéria, mas não pode passar disso. A matéria não pode ter mais valor do que o espírito. As nossas conquistas materiais, elas não podem ser maiores do que as espirituais. Porque nós viemos a esse mundo, a oportunidade que foi nos dada para voltar a esse mundo é a oportunidade de modificarmos as nossas ações e nos melhorarmos como espíritos. É óbvio que a gente vai ter que passar pela matéria, porque a matéria sustenta a matéria. Mas a gente não pode dar maior importância à matéria do que ela tem, que é aquilo que nos faz sobreviver e viver nesse orbe material, né? Somos seres espirituais tendo, por ora, uma experiência material. Não esquecendo nunca que na evolução vai chegar um tempo, quando chegarmos na angelitude, que não precisaremos mais da matéria para evoluirmos. Atingimos os objetivos evolucionários. Então a matéria é alguma coisa na nossa vida, é um piscar de olhos no tempo da espiritualidade, que vai ser um instrumento que vai nos auxiliar nas nossas encarnações. Ponto. Depois ela some. A matéria some das nossas vidas. Aí a gente passa a ser energia. Então, essa jornada do átomo ao arcanjo, ela é muito interessante porque ela vai testar e vai fazer com que a gente utilize todo o manancial, todo o conhecimento que a gente adquiriu. Lembre-se, simples e ignorantes. Quando nós começamos ignorantes, nós passamos agora a obter o conhecimento necessário para fazer a alavanca da nossa evolução espiritual e atingimos os objetivos divinos. Quanto tempo isso vai levar? Não sei, ela é muito demorada, porque a gente tem que trespassar essas coisas, né? Esses atavismos, esses obstáculos, essas limitações que a gente tem no meio do caminho para atingir os nossos objetivos, que é não acreditar, que é não querer,
que é usar a lei do menor esforço, e o auto-engano, que é mentir para si mesmo. Então, entendo que nós, como espíritos imperfeitos, ainda criamos armadilhas que obstaculizam esse caminho. E cabe a nós entendermos o processo, obtermos conhecimento, facilitando o entendimento do processo, e com a facilitação desse processo, tentarmos abreviar esse caminho, que é o que Deus quer para nós. Se a gente sabe que o caminho é esse, Deus quer para nós, nos deixou ferramentas, só existe uma pessoa que pode obstaculizar a minha evolução. Eu mesmo. Quando não me conheço, quando não utilizo os conhecimentos que são me dados, que a minha são entregues, e nós espíritas somos muito agraciados pelos 5 livros que Kardec nos codificou, da espiritualidade superior, que são guias seguros da nossa evolução. Maneiras muito claras, junto com aquilo que Jesus nos deixou como caminho também, são muito claros as coisas que a gente tem que fazer. E Jesus, dentro do Evangelho, nos deixou a máxima: fora da caridade não há salvação. Primeiro, a caridade conosco mesmo, para entender o processo, entender que somos falíveis, modificar isso e continuarmos. E uma vez que conseguimos evoluir, ajudar as pessoas que estão na nossa volta a evoluir, mas não impondo a elas a evolução. Servindo como exemplo. O espírita ensina pelo exemplo. Se eu quero que as coisas aconteçam legais dentro da minha casa, eu tenho que ser o exemplo disso. Essas mudanças têm que partir de mim. Eu tenho que ser o exemplo para a minha família, para os meus amigos, para aqueles irmãos que a gente encontra no meio do caminho, e também para aqueles não tão amigos da gente, mas que nos ensinam muito nas nossas encarnações. Então, esse complexo todo de mudança e o conhecimento todo que nos foi dado, nos impele à mudança e nos traz a verdadeira acepção da mudança, que é a mudança interna. É querer, é acreditar, é usar muito esforço para a modificação e, fundamentalmente, não mentir para si mesmo. Quando querer mesmo e não ficar com subliminaridades, querendo... o auto-engano. O livro diz isso, é o auto-engano. Né? Eu estou tentando me enganar. Mas o nosso tempo passou e a gente vai se encaminhando para o fim agora, rogando para que todos esses ensinamentos que a espiritualidade nos trouxe nos sirvam de guia seguro para as nossas encarnações e que nos fortaleça nessa caminhada evolutiva que Deus nos criou para isso, para evoluirmos. Então, nada mais seguro do que seguirmos em frente, firmes e acreditando nas mudanças. Pedindo, Pai, para que esses benefícios atinjam todos os corações, o maior número de corações possíveis, e que todos nós, irmanados, consigamos entender a jornada e caminharmos a passo largos nelas. Que assim seja, graças a Deus.